Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? A gente está começando mais um Alquimia Astral e o papo de hoje tá bem legal. Fala aí, Marcela, como que tá tudo? Nossa, Renata, a gente tem falado nos últimos episódios aí sobre a grama do vizinho, mas hoje a gente vai falar da nossa grama. E agora apertou um pouco, né? Da nossa grama. A gente quer conversar um pouquinho sobre um assunto bem delicado, mas muitíssimo importante para a nossa prática e para a sua prática terapêutica também. Então, para a gente começar, bora rodar nossa vinheta, Rê? Bora lá. E aí, né, Marcela, a gente vai começar a falar hoje de um assunto que pega ali, né? A gente é um negocinho que vem conversando atrás da nossa orelha. E a gente tava conversando por essa semana aí, algumas semanas atrás, né? E a Marcela falou: Você pensou, Renata, num tema para o nosso podcast? Porque aqui é assim, viu, gente? A gente abre a casa e a gente conta para vocês os bastidores. E aí eu falei: Marcela, não pensei ainda. E aí, no outro dia, ela veio assim: Eu tô puta! Eu não sei nem se eu podia falar essa palavra aqui, mas bora. Ó, tem um amigo que falou que o É, podcast é seu, você fala o que você quiser. então Então, pronto. E aí ela falou assim: Eu tô puta, tal situação aconteceu. Eu falei, beleza, tá aí um ótimo tema pra gente falar. Você quer contar um pouquinho sobre isso? O que que aconteceu? eu vou deixar esse suspense no ar até a parte do que eu tô puta. Vou começar, Rê, trazendo uma pergunta provocativa para colocar a gente nessa reflexão, né? Do que vai acontecer lá na frente desse eu tô puta. A gente tem vivido uma época onde eu entendo que existe aí uma série de mensagens e notícias em que a iminência da, da inteligência artificial ocupando cargos e funções está assim em alta. E não haja vista, né? Quase tudo que a gente vai fazer, a gente consulta lá um chatzinho que seja de inteligência artificial, coisas desse tipo, e acaba culminando nessa questão. Dá pra gente fazer tudo sozinho, Renata? O que que você acha? Então, esse é o nosso tema de hoje, né? A gente vai falar de uma coisa bem específica aqui, que é a autossuficiência e a nova era. Será que realmente dá pra gente fazer tudo sozinho? É ótimo ser autossuficiente. Mas a gente precisa? Todo momento está tendo que só depender de si mesmo, de não poder contar com ninguém nessa vida? Hum, Não é nem vai além da questão do precisa, né? Será que a gente pode? Eu vou começar aqui com uma frase do Jung, que eu tinha até separado para depois, mas vou falar agora, né? Carl Jung, me perdoem se eu pronunciei errado, Carl Gustav mas Jung. Não sei. Carl Carl Gustav Gustav Jung, Jung. Isso. O Jung. Vai. ele dizia assim: aquilo que a gente não sabe é mais importante do que aquilo que a gente sabe. E a gente tende. Somos seres humanos, né, gente? A nossa graminha, ela tende a achar, muitas vezes, que ela é mais verde que a do vizinho. Olha só que curioso, né? E aí a gente acha que pode fazer e saber, e ir acontecendo e fazendo, e aí a gente cai numa grande armadilha. A gente cria a nossa própria cama de gato. E com isso, eu vou chegar na parte do puta da vida. Eu acabei me deparando aí, né? Já tive outras experiências, trouxe alguns exemplos para compartilhar com vocês, mas acabei me deparando com irresponsabilidades terapêuticas muito grandes, né? A gente, principalmente, aqui vou ressaltar uma das minhas áreas de atuação, dentro do campo da aromaterapia. Mas não duvido que a Renata encontra com isso também na astrologia quase que diariamente, né? Onde muitos vizinhos acham a sua grama super verde, mas na verdade não são. E quero perguntar para a Rê, assim, né? Algumas pessoas ainda assim, não entendem de onde surge a astrologia. Uhum. E a gente hoje tem muito clara a diferença entre astronomia e astrologia. E muitas vezes isso é, inclusive, motivo
de bullying, né? Ah, astrologia serve, o que serve é astronomia. Mas antigamente não tinha isso, né, Renata? As pessoas olhavam para o céu, estudavam o céu e era meio que Exato. uma coisa só. Conta pra galera aí, da onde surge e explica, por favor, a diferença entre consultar um astrólogo e olhar o horóscopo do site ou do jornalzinho do domingo. Claro, vamos lá, vamos falar, né? E assim, antigamente não tinha, né, uma separação entre astronomia e astrologia. Mas o que que significa ali o estudo da astrologia? Antes de eu falar do jornalzinho de domingo, né? A astronomia, ela estuda o movimento dos astros. É a base para os astrólogos atuarem, viu? Um astrólogo que não sabe o mínimo, eu falo é o mínimo mesmo, de astronomia, de como essa dinâmica celeste, essa mecânica celeste que a gente chama, fica meio complicado, principalmente quando a gente vai fazer previsões, né? E a astrologia é o que dá sentido àquilo. Então, pela observação, né, desde os tempos primórdios lá, observava-se que quando a lua estava assim, assim, assada, as pessoas tendiam a reagir dessa forma. E é essa a base do nosso estudo. Se eu observo que os astros lá no céu estão se movimentando de certa maneira, isso me traduz uma linguagem ali, isso me fala de um simbolismo. Eu observo a mesma coisa acontecendo aqui nos comportamentos humanos. E a gente tem isso como referência para quê? Para a gente se desenvolver, para nós, né, nos nortearmos nessa vida ali. A gente está aqui para se desenvolver. Então, a astrologia, ela serve de um ponto em que eu olho para o céu para entender mais sobre mim, e a partir do momento que eu entendo mais sobre mim, eu me torno uma pessoa melhor, né? Então, eu paro ali de depositar nas pessoas coisas que são minhas para serem trabalhadas, né? Muito fácil eu transferir a minha responsabilidade para uma outra pessoa. E aí, dentro desse tema, né, que a gente fala aí dessa autossuficiência e essa nova era, que a gente está tendo muitas informações, as coisas estão numa velocidade um pouco maior, e até entrando nesse quesito de responsabilidade terapêutica, né? A astrologia não é uma terapia, mas pode ser terapêutico. Qual que é a diferença, então, de você consultar um astrólogo e de você ler ali qual é a previsão da semana para Gêmeos, para Leão, para Escorpião, né? O que que é essa diferença? Eu tenho um professor que esses dias ele estava inclusive falando sobre isso, né? Ele fala assim, é como se fosse um jogo de futebol, né? Quando eu faço ali uma previsão geral para todo mundo, nossa, Mercúrio está retrógrado, todo mundo vai saber mais ou menos o que pode acontecer nessa época, funciona para o coletivo. É como se você soubesse que um jogo de futebol vai acontecer. Por exemplo, quem é o time que vai ganhar? Aí a gente está olhando para o individual, né? Personalizando. Mas eu posso ir muito além, por exemplo. Um evento coletivo que acontece quando a gente faz previsões, a gente vai falar assim, vai ter um show na sua cidade. E aí, se eu olho as suas previsões e está super favorável, né? Eu falaria para você, olha, se prepara, vai nesse show, você vai curtir muito, pode vir coisas boas daí. Eu tô falando assim, ilustrando, né, gente? Sim. Ou você pode ser aquela pessoa que no show, do nada, ouve lá uma rodinha ali de pancadaria e tomou uns tapas ali sem saber por que que tava apanhando, né? Então, essa é a diferença ali dessa consulta individual, para saber se para você vai ser um momento desafiador esse, ou um momento de oportunidade. Nem sempre, por exemplo, quando a gente ouve falar aí nas redes, nossa, Mercúrio está retrógrado, nossa, virou vilão, né? Nem sempre ele é ruim. Posso até pegar um gancho aqui e dar um exemplo. Eu mesmo aproveitei Mercúrio retrógrado, por exemplo, para fazer revisão do meu carro. Tava com um negocinho, um barulhinho, ó, há um tempo. Levei na concessionária, nada, não descobriram. Na hora que entrou o Mercúrio retrógrado, falei, agora que a gente vai começar a descobrir isso. Nossa, tô embolando as palavras, né? Mas entrou o Mercúrio retrógrado, e aí eu vou descobrir isso. Levei lá de novo na concessionária. Não deu outra, gente. Descobriu qual era o defeito e não deu problema mais. Então, às vezes, o momento também a gente pode aproveitar nesse sentido, né? E é muito para isso que se usa a astrologia. E tá, e aí, né? E se o momento tá desafiador? Poxa, eu não tô com previsões muito boas para esse momento, né? Então, assim, tá bem, tá desafiador. E o que que a gente faz nessas horas? Poxa, é aquela hora que você ou vai buscar um suporte terapêutico, você vai buscar alguma outra coisa ali para ajudar você a passar por esse momento. Por isso que eu falo que nem sempre a autossuficiência ela pode ser sua aliada, porque naquele momento você não está precisando resolver isso sozinho.
Naquele momento, às vezes, uma ajuda externa é aquilo que vai te levar a um outro patamar. Vale para muitas coisas, para planos que você tem para sua carreira, para questões de relacionamento. Se você entende onde aquele relacionamento pode ir, você traz ali estratégias para não só empurrar com a barriga. Vamos dar um exemplo, né? Então, você fala assim, putz, o relacionamento vai passar por uma fase desafiadora agora. Pode ter algumas umas coisinhas aí em família, por exemplo. Como é que você resolve isso? E é nesse momento que a gente olha para isso e fala assim, tá bom, eu vou aprender com essa situação da vida. Eu não vou só ficar revoltado, putz, que hora que melhora? Melhora, gente, às vezes, depois que o trânsito passa, mas se você não aproveita aquele momento específico particular seu, você não se desenvolve. E depois vai fazer o quê? E eu falo para todo mundo, não adianta, resolve agora. Porque vai voltar de novo e vai repetir da mesma forma. Não Grande adianta. vai ser de novo, né, A grama Renata? vai crescer e você vai ter que parar uma hora ou outra. Exatamente. Ué. E E coloca pra gente aí, Marcela, um pouco no contexto da aromaterapia, como é que essa autossuficiência pode se dar e o que que pode trazer de consequências? Porque a aromaterapia, por exemplo, a gente já está falando de um tratamento, já está mexendo muito com saúde e pode ter consequências. aí entra a parte da Marcela puta da vida, né? Vou aproveitar um gancho que a Renata trouxe, que é um pouco dessa lei da correspondência, daquilo que está acima e que está embaixo, e trazer o porquê que a gente pensa em determinados óleos e o que raio que é um óleo essencial, né? Porque a aromaterapia é o uso dessas substâncias, de óleos essenciais 100% puros, naturais, extraídos de uma planta ou de uma resina que sai dessa planta, e que pode vir de diversas partes dela, pode vir de uma raiz, de um tronco, de folhas, de flores, do fruto, da própria semente, e cada tipo de óleo extraído de uma determinada parte da planta e vindo de um determinado lugar do mundo, vai trazer pela sua correspondência uma ação, uma frequência energética para gente. Então, conectando com o que a Rê disse, por exemplo, se a gente vai trabalhar com óleo de pinho, né? E é um óleo de pinho que vem lá da Rússia, ou é um óleo de pinho que vem, sei lá, do Brasil. Cara, são pinheiros totalmente diferentes, que passaram por situações totalmente diferentes, né? Um óleo de pinho que aquela árvore esteve num lugar com muita neve, com dificuldades, assim, para se sustentar naturalmente falando, né? É muito diferente de um óleo que está num país tropical, né, de um pinheiro dessa região. Então a gente vai buscar óleos especificamente de alguns lugares, até por conta da sua energia local, que a planta vai carregar, vai agregar essa potência a ela, né? Por exemplo, o óleo de laranja tem que ser brasileiro, né? Ele já traz na sua potência essa função de trabalhar a questão da depressão, e a gente está falando de um país que é sinônimo de festa, de carnaval, de alegria. Então, tem que se respeitar essa origem e não é à toa, né? Porque cada lugar vai trazer a sua, vamos usar um termo técnico, seu terroir, um termo que a gente usa no mundo dos sommeliers, mas que não deixa de ser verdade também no campo da aromaterapia, né? E o que a gente tem visto é o uso indiscriminado, não só de óleos essenciais, mas dos cristais e de diversas outras práticas terapêuticas, como se, porque eu não dependo de uma prescrição é, médica, por exemplo, que a gente tem lá na farmácia medicamentos controlados que você só consegue adquirir com prescrição, com receituário, né? Tem certos óleos que eu acho que a gente também só devia poder comprar com o receituário do aromaterapeuta. Cristais que a gente só poderia usar com o receituário de um cristaloterapeuta e por aí vai. Porque assim, a gente acaba olhando para aquilo e desvalorizando a potência que aquele elemento tem de mexer com a gente, né? Assim como a gente valorizaria um medicamento e seus efeitos colaterais. Então,
os olhos, especificamente falando sobre eles hoje, a gente vai deixar os cristais e outros elementos para outros encontros, mas os olhos, eles precisam de um cuidado à parte. Por quê? Porque a gente vai usar ele de formas diferentes, em diluições diferentes, para pessoas e idades diferentes, na sua individualidade. Então, tem óleo que eu não posso usar em criança, que eu não posso usar em idoso, que eu não posso usar numa determinada concentração e de uma determinada forma, por exemplo, no uso tópico, né? Então, o princípio da aromaterapia é a absorção daquela molécula que vai ter uma ação no meu organismo por via inatória. Assim como a gente tem esse efeito, por exemplo, numa anestesia que é feita por via inatória numa criança. Então, assim, a via de administração é mais que comprovada na sua eficácia, né? Mas a gente precisa tomar cuidado. E por que que eu fiquei tão puta da vida, né, Renata? Porque eu estava há um tempo aí ao lado de uma pessoa que trabalhava com a venda de óleos e que não era aromaterapeuta. E esses óleos eram consumidos de forma assim indiscriminada, sabe? Exemplo, tô precisando melhorar a minha imunidade, vou pingar uma gota de óleo de limão embaixo da língua, porque aí eu vou consumir vitamina C. Então, quem não está assistindo, assista e vejam as caras da Renata. Gente, a gente está Que- falando de um ácido, né? Você está Uhum. pingando ácido numa mucosa que é super delicada. Então, é preciso tomar cuidado. Ah, não, pinga aqui na mão para a gente sentir o cheiro. Tá, e você faz o que com essa mão cheia de ácido e que você vai pro sol depois e ele é fototóxico, ou seja, quem já fez caipirinha no sol e queimou a mão sabe que vai manchar, né? Vai manchar. Vai Então a manchar. gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes, Rê, alguns óleos que a gente recomenda o uso no difusor pessoal, que é aquele difusor que a gente carrega num colarzinho, Aham. se é um óleo cítrico, por exemplo, eu não recomendo o uso no difusor pessoal. Porque você pode manchar a pele, né? De repente ali você se mexe, acaba que respinga ou encosta na pele e você vai manchar. Então, existe uma restrição que não é só estética, né? Claro que aqui a gente está apelando para exemplos que são mais estéticos, visuais, mas assim, trouxe aqui 4 exemplos de uso indiscriminado para que a gente fique atento, né? E antes, só para que vocês tenham noção de concentração de óleo, uma gota de óleo de hortelã seria o suficiente para a gente fazer 4 xícaras de chá para a gente beber. Então, assim, você colocar uma gota embaixo da língua é muita concentração de substância numa mucosa que não está preparada para aquilo, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E eu quero fazer um parênteses antes de você dar os exemplos, né, Marcela? Porque aqui no nosso podcast a gente dá algumas dicas também. A Marcela já trouxe dicas de óleos. Então, sempre que a Marcela traz essas dicas, são óleos que são mais seguros para a gente fazer uso em casa. E ela tem, acho que eu já falei, mas eu reforço, inclusive, né, uma consultoria para te ajudar a usar os seus óleos em casa, para você usá-los de forma consciente e, tipo, com orientação. E um ponto que eu queria até te perguntar, né, Marcela, tipo, tem óleos essenciais que não podem interagir entre si, porque um ou anula o efeito do outro ou potencializa o efeito do outro, e Sim, especialmente pessoas que têm alguma condição de saúde, hipertensão, diabetes, têm problemas digestivos, algumas coisinhas assim, não são recomendadas. Não sei se tá nos seus exemplos, grávidas, se você sabe ou se sim, você não sabe, né? sim, Lactantes também, quem tá amamentando. Então, tudo isso tem algumas especificidades, porque querendo ou não, são remedinhos da natureza. Você vai ver o efeito de imediato? Às vezes não, às tá? vezes não. Esse é um ponto que precisa ter em consciência. Quando a gente faz tratamentos naturais, o efeito não é imediato. E é por isso que às vezes mascara uma possível consequência ali. Tem coisas que a inteligência artificial vai te trazer, tem coisas que Vai. ela não vai te trazer, né? Você precisa de uma inteligência verdadeira para poder
de fato, trazer uma compreensão do todo, porque o óleo, ele não tem uma ação puramente física. Ele vai atuar no campo físico, emocional e mental e no seu campo energético. E o que que é esse campo energético, né? Dependendo do que você está buscando, e aqui eu vou começar com um exemplo, o óleo de cravo é um óleo que pode ser muito usado durante os trabalhos de parto, porque ele acelera, ele incentiva as contrações uterinas. Então, é interessante do ponto de vista físico, porque eu tenho ali substâncias que vão estimular a contração uterina para que você tenha o trabalho de parto acontecendo ali de uma forma melhor. No entanto, energeticamente falando, ele é um óleo que ativa memórias de traumas. E aí você está fazendo isso com uma grávida no momento do parto. Olha que legal, né? E se esse parto foi um parto de uma criança que foi gerada no momento de um abuso? E isso vem de uma maneira muito intensa. Ou uma série de outros traumas ou memórias que são negativas para aquela pessoa. Então, a gente, nossa, do ponto de vista físico, é um excelente óleo, mas será que eu quero trazer essa contraparte energética para esse atendimento? Então, o óleo de cravo não vai fazer sentido, a gente vai buscar outras opções. Mas se você só for entender um aspecto do uso daquele óleo, talvez você use ele logo de cara. E aí Uhum. seja uma péssima escolha, né? Tem uma outra questão, você estava comentando sobre essas interações. Me fugiu a palavra, me ajuda a lembrar o nome daquela especialidade médica que trata a gente com aqueles remédios, tipo aquelas bolinhas. Homeopatia? Homeopatia, Tá. perfeito. Os óleos canforados, bem canforados, e especialmente o óleo de cânfora mesmo, ele anula o efeito da homeopatia. Aí você vai lá, gasta uma grana, paga um médico, pega uma receita, faz o seu medicamento que também não sai barato, e depois você vai lá e usa um óleo essencial altíssimo em cânfora e acaba com o efeito de todo o remédio que você está tomando, todo o tratamento homeopático. Então, assim, não adianta também, né? Você precisa saber combinar esses tratamentos para que você tenha um bom efeito. Nessa linha de pensamento, um dos óleos que eu menos uso em consultório é o lemongrass. E todo mundo ama, porque é o famoso capim-limão. O cheiro é uma delícia, todo mundo adora, tem cheirinho de vó, de Ixi, aconchego. Tem mas gente manda que bomba. tem gente que usa para trabalhos vinculados à espiritualidade, mas é o óleo que mais interage com medicamentos hipoglicemiantes, antidepressivos, quimioterápicos. E aí, assim, você fala, nossa, Marcela, mas como assim interage? Ele pode anular, intensificar e não necessariamente vai ser legal, Uhum. né? Quando a gente fala, mas se eu intensificar o efeito de um antidepressivo, talvez ele não intensifique, ele anule. E aí você tá tomando um remédio e anulando com o outro, né? E não sabe por que que seu tratamento não tá fazendo efeito. Então, tem uma complexidade importante. Anticonvulsivantes, uma série, gente. É um dos óleos que eu uso de uma forma muito, muito restrita para uma situação muito, muito específica, porque só ele vai fazer aquilo e eu só vou usar se a pessoa não estiver usando todos aqueles outros medicamentos, né? Um outro exemplo que eu trago aqui é o uso, por exemplo, do tomilho. Tomilho também é um óleo que as pessoas costumam curtir. Tem gente que dilui, inclusive, e toma água com óleo de tomilho. E isso é um perigo, porque assim, existem marcas no mercado que falam sobre diluição e consumo via oral de óleos essenciais. Mas no Brasil, a Anvisa não autoriza o consumo de óleo essencial. Isso é uma prática comum em outros países, mas não é autorizado aqui e eu de fato não vejo sentido, tá? É uma opinião particular, como aromaterapeuta, não me faz falta essa via de administração. Então, não vejo por que a gente utilizar. O tomilho, ele é bastante usado para estimular a nossa imunidade. Só que ele é um óleo que gera catarse. Ele é um óleo extremamente masculino, de energia yang, e que vem numa potência muito forte.
Inclusive, eu não recomendo o uso sem que você tenha utilizado no consultório com a aromaterapeuta do seu lado, para que ela te tire da catarse, caso você tenha, e assim você faça uso de uma maneira controlada. O que que é catarse, né? Para quem não Eu ia entende falar para essa, você, inclusive, colocar esse conceito, Mar. a catarse, ela é quando você entra num, eu vou chamar assim, tá? Tipo, num surto de emoções. Então, tem gente que inala o tomilho, tem alguns outros óleos também que podem causar, mas o tomilho é um alerta maior. E aí você irrompe num choro, numa agonia, num mal-estar, assim, ou num excesso de liberação, sabe, emocional, e não consegue sair daquilo. Então a pessoa começa a chorar, 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 chorar e não consegue parar de chorar. E aí, o que que você faz? Você tá na sua casa, e você vai lá, para de chorar, escreve na IA, tipo, como sair de uma catarse. E aí você não tem o óleo que te tira da catarse e se lasca, entendeu? Então, assim, é muito complicado, é perigoso. E aí, aproveitando o tomilho como exemplo para trazer uma coisa que a Renata falou, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai fazer blends, misturas de óleos. Porque se eu tenho um óleo muito masculino como o tomilho, se eu misturo ele com um óleo muito feminino, como rosas, eu tô ali também potencialmente colocando uma energia neutra. E eu não quero uma energia neutra. Se eu tô tratando, eu preciso ou levar uma energia masculina positiva. Tô falando magisticamente falando aqui, tá? Uma energia positiva, de ação, contundente, de movimento, ou eu vou trabalhar uma energia feminina, passiva, de acolhimento, de cuidado, é, de introspecção. Então, se eu coloco uma energia positiva, uma negativa do óleo, um pode acabar anulando o efeito do outro, né? Energeticamente falando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu vou olhar, por exemplo, putz, eu preciso trazer um óleo de flor junto com um óleo de erva que é super forte. Eu posso trazer gerânio em vez de trazer rosas, né? Depende do que eu estou buscando. Então a gente vai fazer misturas pensadas, né? Realmente pensadas, olhando todos os aspectos dessas combinações. E aí vou pro meu último detalhe, porque assim, realmente eu fiquei puta da vida, deu pra ver, acho que na fala até que eu ainda continuo, porque é uma preocupação muito grande de que as pessoas façam de fato uso seguro do óleo essencial. E para reforçar isso, eu já te digo, se você tem gato na sua casa, não use óleo essencial no difusor de ambientes, porque você vai intoxicar o seu bichinho. Gatos não conseguem metabolizar óleos essenciais da mesma forma que a gente, né? Então a gente não tem que usar dessa maneira. Marcela, como eu vou usar? Me procura, procura outro aromaterapeuta, procura uma pessoa que vai te orientar o uso de maneira que você e o seu bichinho fiquem seguros, porque senão a gente deixa de impactar só a nós e começamos a impactar todo aquele ambiente que a gente está, que pode ser o gatinho, mas pode ser o bebê, pode ser a minha avó, pode ser a minha prima grávida. Então a gente precisa estar muito, muito, muito atento, Sim. né? Por isso que eu falei, Renata, vamos falar sobre isso. É. E eu queria, né, fechar aqui, né, esse nosso papo falando assim, o problema não é a gente ser autossuficiente, o problema é a gente achar que ser autossuficiente é suficiente, entendeu? É O problema isso. é a gente achar que, ok, eu tenho aquela informação e aquilo se torna uma verdade universal e eu não preciso de suporte nenhum para mais algum passo na minha vida. E a gente tá no momento, inclusive astrológico, viu, gente? Que essa coisinha aí da autossuficiência tá pegando, não é à toa que a gente trouxe esse papo. Tem planetas mexendo com isso aí, eu não vou entrar hoje em detalhes para não delongar tanto, mas que tá levando a gente a rever quais questões ali a gente precisa fechar, assumir maturidade e falar assim, ups, fui impulsivo, ups, né? Não foi tão legal quanto eu imaginei que seria. E o quanto a gente precisa também começar a escolher profissionais, por exemplo, que nos atendam em nossas necessidades
que tem ali uma certa bagagem, porque eu vejo que astrologicamente falando, a gente vai mudar muito o nosso sistema educativo, nosso sistema de ensino. Não significa que tudo de antigo que a gente já trouxe ali de bagagem precisa ser destruído. Não. Às vezes tem coisas arcaicas que não dá mais para funcionar dessa forma. As coisas precisam, né, acontecer e acompanhar esse ritmo do mundo aí. Mas tem certas coisas que a gente não precisa descartar, porque elas nos dão estrutura para isso. E a gente peca muitas vezes de não estar com um pensamento de longo prazo. Porque, imediatamente não tive nada. E daqui a 5 anos? Será que, né, aquele instante ele não pode trazer consequências? Isso daqui não é para terrorizar ninguém, não, mas como a Marcela falou, seu bichinho de estimação ele pode estar suscetível a algumas coisas, né? E será que vale a pena para ele? Né? E são coisas impensadas. E que bom que a gente agora pode ter informação, porque a gente vai ter várias fontes de informação. E o nosso discernimento é aquilo que vai nos orientar. Eu venho falando disso há um tempão. Qual é a sua sabedoria interna que vai saber discernir ali? Isto é para você, isto daqui não é para você. E tá tudo bem não ser para você. E tá tudo bem você precisar de suporte e pedir a algum adulto premium. Fala, vira e mexe, estou consultando o adulto prêmio para saber assim, e o que eu vou fazer agora, né? Como que eu Uhum. posso levar essas questões? Porque às vezes a gente vai precisar, né, normalizar ali, entender de todas essas coisas aqui e ainda assim precisar de ajuda. Veja bem, pois veja bem. Mas olha, Renata, você é astróloga, não consegue resolver seus BO sozinha? Às vezes não. Às vezes eu preciso de Gente, consultar o adulto para evitar tudo bem, eu entender disso tudo, saber o que vai acontecer e não saber agir. Eu mesmo tenho a minha astróloga, eu tenho a minha aromaterapeuta aqui, a minha radiestesista, né? E a mesma coisa vale para Marcela. Às vezes ela tá ali, tipo, putz, entende disso tudo, tem a farmacinha na casa dela e precisa consultar um médico? Precisa, cara. E tá tudo bem. Por isso que a gente peca algumas vezes de achar que vai dar conta de tudo e a gente banca o herói e se sobrecarrega de coisas. E aí? E agora? Como que eu lido com isso? E tá tudo bem, a qualquer momento, a hora que você perceber, apenas busque ajuda. Busque suporte para aquele momento, viu? quando a gente não sabe de algo e a gente está fazendo errado, a carga é menor, né? Hum, Quando a gente sabe de algo e continua fazendo errado, o seu nível de responsabilidade sobre isso aumenta. Então, fica aí a oportunidade de refletir realmente sobre as práticas, né? Sobre diversas. Eu coloquei aqui a questão da aromaterapia, a Renata falou sobre astrologia. Não significa que você não vai usar os olhos que você já tem em casa, que você não vai continuar lendo seu horóscopo no jornal ou recebendo a newsletter de certos sites por aí com o seu horóscopo do dia. Mas abra os seus olhos, né, e a sua mente para a oportunidade de realmente buscar aquilo que você ainda não conhece. E principalmente buscar o seu lado pessoal que você ainda não conhece, porque exatamente. essas práticas vão te ajudar a chegar nessas sombras aí e de alguma maneira, iluminá-las, né? Exato. E vocês podem continuar seguindo as previsões coletivas, gente. Eu mesmo faço isso, eu adoro fazer isso. Tem o meu grupo, depois vocês se inscrevem lá no meu grupo, vocês entram lá. Você pode seguir os conselhos? Pode. Mas assim, saiba ver quando é pra você e quando não é. E tá tudo bem quando não é pra você e não Uhum, se encaixa. Acontece. Porque é geral, é exato. coletivo, né? Uhum, Né? perfeito. Beleza? Fechamos aqui. Deixem suas dúvidas. Se vocês quiserem entrar em contato, pode entrar em contato. A Marcela esclarece todas essas questões aí. Quer debater, quer construir conhecimento junto? Estamos super abertas a isso, Por tá? favor. Né? Vamos trazer essa responsabilidade. É É isso. isso. Um beijo, pessoal. Beijo, galerinha. Até o próximo. Fiquem bem. Bons ventos por aí, viu?